O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, a se explicar em até 48 horas sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas a ele, como a que obrigava a utilizar uma tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa do parlamentar, ele está sem o equipamento. O governo do Distrito Federal também informou à Suprema Corte que a tornozeleira já estava descarregada desde o dia 17 de abril. A decisão de Moraes determina ainda que Silveira se manifeste sobre a graça constitucional concedida a ele pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, e explique a sua presença em eventos e concessão de entrevistas. E daí eu começo hoje com o Celestino. São duas situações. A primeira que, antes mesmo da graça concedida pelo presidente, ele já estava com a tornozeleira de forma irregular, né? E a segunda, agora aí também, o STF questionando sobre a graça, né? Pedindo para que o parlamentar se manifeste. Qual que é a sua avaliação disso tudo? Pois é, sobre a graça, né? Não importa se você é de esquerda ou de direita, ou magistrado, né, com credibilidade ilibada como Ives Granda, mas está lá no artigo 82 da nossa Constituição, né, que compete privativamente ao presidente da República conceder o indulto. Então, isso eu acho que é questão, né, diluída, né, mais narrativa para a imprensa, aquela imprensa marrom que a gente fala, né, o consórcio do mal, né, que a Jovem Pan, graças a Deus, não faz parte. Né? E aqui a gente tem pluralidade de ideias, aqui a gente debate a verdade, né? Tá na ideologia da rádio. Então, a respeito da tornozeleira, eu também não sabia que ele tinha tirado, né? E provavelmente aquele caso que ele estava ouvindo barulho, né? De toque de telefone na tornozeleira, e ele achava que estava sendo rastreado e gravado, né, pela tornozeleira que ele tirou. Mas provavelmente ele deve ter assistido o vídeo da ex-mulher do Alberto Youssef, que ela ensina como faz para tirar a tornozeleira, né? Ela que foi presa com $200 mil na calcinha e agora foi presa com cocaína, né, fazer contrabando Portugal, pela Europa, via Portugal, né? E foi solta pelo indulto da ex-presidente Dilma, né? Que esqueceu de estocar o vento de Maringá e aconteceu aquela tragédia de sexta passada. Paulo Vidigal. Olha, a democracia é bom, a democracia é muito bom, mas, com todo respeito, pegar a questão que aconteceu na última sexta-feira e ligar a uma pessoa que foi presidente do país, que soltou uma ex-traficante. Que falta de bom senso e até de respeito com as pessoas, né? Falta de respeito com as pessoas que foram vítimas disso aqui, dessa temporal horrível que aconteceu na sexta-feira, uma falta de respeito e de sensibilidade. Opinião. Com respeito ao que você me pergunta, Vitor, é o seguinte. Primeiro, assim, na verdade, não é uma... não se trata de uma movimentação do STF. O que acontece? O Poder Judiciário, ele só age quando ele é provocado, né? Normalmente pelo Ministério Público, pelo juiz da execução penal. No caso, né, só demonstrando que as medidas contra o deputado Daniel Silveira permanecem em vigor, né? Isso só demonstra que elas permanecem em vigor. Tá? Então ele tem que dar conta, né, responder o que está acontecendo lá com o aparelho dele, porque ele ainda está submetido a essas medidas. O decreto do presidente está sendo questionado, não é o STF que está questionando a graça que o presidente, o perdão que o presidente concedeu. Não é o STF. São 6 ações judiciais que já foram ingressadas na Justiça. Aí toda vez que tem uma ação que ela é protocolada, o que tem que acontecer? O juiz, ou um juiz, ou uma juíza tem que responder. Então não se trata do STF que está fazendo ativismo. Acontece que ele está sendo provocado. E a graça que o presidente concebeu
é passivo de questionamento judicial, não está se questionando a legitimidade, mas, como já foi falado aqui, o desvio de finalidade. Porque, na verdade, o que ele quis, né, o que ele pretendeu, além de confrontar o STF, na verdade, está relacionado, né, sabedor da sua posição e do risco de perder as eleições, é de criar um ambiente de tumulto para questionar futuramente, além de atender os seus eleitores, criar um ambiente de tumulto para questionar o resultado das eleições, caso ele seja derrotado. Esse é o que está se desenhando aí. Francês. Pelo que eu estou vendo, o STF é um tribunal tão importante no país, deve ter demandas amontoadas lá, dezenas de anos, a resolver num país carente da aplicação da justiça, muita gente esperando aí sentenças, sentenças inclusive atrasadas, né, que deixam a lei sem efeito, né? E o magistrado preocupado com a tornozeleira de um sujeito birrento, e ele desce ao nível do sujeito, ao nível do Daniel Silveira, sendo birrento também por causa de uma tornozeleira aqui e ali. E qual é a desculpa? É que entraram com 6 ações, as pessoas que entraram com 6 ações no STF são deputados federais que são do lado oposto ao do que Silveira representaria. São lá do PSOL, do PT e outros países, outras siglas, né? Então é uma briga, uma coisa boba que fica aí mantendo no ar a situação que já deveria superar. O país é muito maior que isso, tem demandas muito mais importantes a cumprir do que ficar brigando em torno de uma tornozeleira eletrônica de um sujeito que foi absolvido pelo presidente, de certa forma. Pelo amor de Deus. Professor Itamar. Olha, Vitor, isso me lembra uma história que eu ouvi quando eu era criança. Certa vez, o Mandaguaçu tinha um deputado que chamava Lázaro Serra. Ele comprou uma fazenda e indultou todos os colonos que tinha na fazenda lá em Nova Londrina da dívida que eles tinham com a fazenda. Todo mundo ficou contente, mas teve um colono que queria saber exatamente o que ele estava devendo, né? A dívida não existia mais. Mais ou menos assim é a questão de querer agora explicações por que ele desligou ou retirou a tornozeleira quando a culpabilidade dele não existe mais. Então, como o próprio Francês colocou muito bem, digamos assim, tentar manter um assunto na pauta, tentar, digamos assim, pautar a grande imprensa para que todos fiquem falando no assunto, mas o que eles esquecem é exatamente que isso tem dado resultado inverso. Eu acho que esse povo precisava ouvir alguém deles, tipo Anitta. Anitta fez um depoimento, inclusive está nela no Twitter, mostrando que de agora em diante, foi da semana passada, ela jamais citará o nome, por exemplo, do presidente. Jamais entendeu ela, olha, todo mundo fala, né? Critica muito ela, inclusive o povo da esquerda também criticava muito ela. Agora não, porque ela está contra o Bolsonaro. Mas ela sacou muito melhor do que a nossa grande imprensa. A nossa grande imprensa não se tocou disso. Para de falar no nome do homem e dos seus aliados e tem mais chance de ter sucesso, né? Aí tem uma questão que foi colocada aí, acho que foi uma questão irregular do Daniel Silveira ter desligado já no dia 17, né? Ou seja, então empatou um processo irregular e não tem ninguém que tenha coragem de defender isso como legal, né? Que a vítima mova um processo e ela mesma investiga e ela mesma julgue, né? Isso é um escárnio. Quem entende um pouquinho de direito sabe que isso é um escárnio, por isso que ninguém decente sai na defesa desse princípio, né? Mas aí então empatou, tá aí tudo igual, um inquérito irregular e uma retirada irregular de um processo que também já não existe mais.